Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa aqui, Papo Católico Podcast. Faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Estamos aqui mais uma vez, né? É uma honra entrar na sua casa, né? Espero que esse conteúdo de fato entre na sua casa, que você possa compartilhar com seus familiares, né? E desde já peço para você curtir, compartilhar esse conteúdo, tá? Principalmente com seus familiares, no seu grupo de amigos, na sua comunidade. Tá bom? Se você for aqui da paróquia, aqui da cidade de Angélica, por favor, compartilhe com seus amigos, nos grupos. Vamos passar esse conteúdo aí para o máximo de pessoas, né, que for possível. Estou aqui com a minha amiga Gabi, minha pessoal, parceira tudo bem? De podcast. E aí, Gabi, tava com saudade do podcast já ou não? Tava, né? Foi uma semaninha aí sem gravar. Faz dia já, né? Tava com saudade já. Gabi, eu não sei se você já está sabendo, né? Claro que você está sabendo que você está vendo, mas hoje a gente está recebendo aqui convidados mais do que importantes, né? Especiais. Isso, especiais. Estamos aqui com a nossa amiga Jordelice, né? Oi, tudo bom? Jordelice? Oi, para você também aí de casa. Jordelice, se apresenta aí pro pessoal aí. Eu sou Jordelice, esposa do Paulo, mãe da Daiane e da Ana Paula. É tia da Gabi, me parece, Tia né? da Gabi. Isso, olha só. Não pode esquecer esse detalhe. Tem a honra de ser tia da Gabi. Que bom. Jordelice, muito obrigado, tá? Você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, tá bom? Eu espero que, né, Deus te retribua em dobro que você está fazendo esse esforço aqui para estar com a gente, para estar nessa caminhada de evangelizar, né, as pessoas aqui da nossa comunidade, da nossa paróquia, aqui, os nossos amigos, né? É uma honra estar nessa mesa. Olha que mesa maravilhosa, né? Tá Como não? maravilhosa, né? Muito obrigada pelo convite, agradecido. Então, a gente que agradece. E justamente a mesa está maravilhosa. Hoje a gente está com a presença aqui, né, de dois padres. Hoje tem dois padres aqui com a gente, hein, pessoal? Respeita aqui o nosso podcast, que a gente está sendo muito abençoado. Estamos aqui com o nosso pároco, o Padre Arilson. Olá, Diego. Olá, Gabi. Olá, Jordelice. E como você disse, Diego, o objetivo desse nosso podcast é criar conteúdo. Sim. Então, toda semana, ou a cada 15 dias, a gente não pôde estar presente com vocês semana passada, a gente quer apresentar algo que vai ajudar você que é católico a conhecer, amar e vivenciar melhor a sua fé. Então, hoje, peço a permissão aí para vocês dois, né, para apresentar aqui o meu colega, que é lá das Sete Quedas. Então, a gente sempre tem um contato. Eu visito muito a paróquia dele, esse ano acho que fui umas 3, 4 vezes. Então, agora ele veio aqui hoje retribuir e também falar um pouco dessa importância, né, da família, da Santa Missa. Então, você que está nos ouvindo, é a primeira vez que você está vendo conosco aqui o Padre Afonso. Alô, boa noite, né? Já essas horas, quase 6 horas. Então, é um grande prazer estando aqui nesse bate-papo católico, né? E é interessante, e é gratidão mesmo pelo convite do Padre Arilson, grande meu amigo. E me apresentando, né? Eu sou o Padre Afonso e sou natural da Angola, africano. E sinto muito assim honrado, né, estar aqui no Brasil trabalhando e fazendo missão, tudo para o reino de Deus, né, para Deus. Então, um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Boa noite a todos. Boa noite. É um grande prazer para nós, Padre Afonso. Né, quando eu pensei no tema, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, eu fiquei assim, me deu uma incógnita, porque eu não tenho capacidade de falar sobre esse tema. Então, eu precisaria de pessoas que tenham essa capacidade. Logo, eu pensei no Paulo, esposo da Jordelice. Né, eu participo aqui da nossa igreja aqui, eu vejo que eles são pessoas que são ímpares, né, são singulares aqui, né, são pessoas de referência para a nossa comunidade. Então, eu já convidei ele já se prontificou. Ele é líder na igreja e líder também no comércio, na cidade. Sim, né, ele é um empreendedor, um empresário, e logo já se prontificou a participar, não mediu esforços. Para ele não daria, mas ele já colocou já aqui a esposa aqui para representá-los. Não é, Jordelice? Né? E aí também tivemos a graça agora, né, assim, de improviso, de estar com dois padres aqui com a gente, né? Duas pessoas, dois sacerdotes, né, escolhidos entre o povo para poder liderar, né, a sua comunidade, né, cada um a sua comunidade, o povo de Deus no caminho da salvação. E hoje o nosso tema é um tema muito importante. Muito Gabi, você está importante. sabendo qual que é o tema, né? Eu tô, mas Então, eu fala para a turma aí. Não, você é coroinha, então eu quero que você fale sobre esse tema. Fala aí para a turma isso. Pergunta para os padres, pergunta para a Jordelice. E aí vamos deixar eles explicar para a gente, né? Cada um a sua maneira. Qual que é a importância? Vai, conta aí. Como que, tipo assim, a importância da caminhada dos
nossos leigos na igreja, né, a importância deles, né, para a vida deles, né? Isso. Vamos falar, Gabi, sobre a importância do católico participar da missa. Isso é importante. Isso. Eu vi que você deu uma engasgada, mas Eu deixa eu te ajudar. Eu fiquei nervosa. Vamos falar sobre... O tema nosso é... Dá medo, não dá? Eu tô aqui também, eu tô tremendo. Não, tô tremendo. Eu tô tremendo aqui também, tá? Não, mas tá nervoso. Ah, mas é o frio, né, que está tremendo, é por causa do frio, tá? É o frio. Mas tá bom, então vamos levantar essa bola para ele chutar bastante agora, hein, Gabi? Padres e Jordelice. Qual que é a importância do católico participar da Santa Missa? Para que ele tem que participar? Qual que é o propósito? O que tem na missa que a gente tem que estar lá, que a gente precisa estar lá? Talvez aquela ovelha desgarrada que está pensando que a missa, vou na missa, para que eu vou na missa? Explica aí, padre, por que o católico tem que estar na missa? Bom, eu acredito assim que, quando você perguntou qual a importância de estar na missa, eu começaria dizendo assim, que muito mais do que é importante estar na missa, a gente necessita estar na missa. Então eu trocaria a expressão importância por necessidade. Maravilha. E aí vem a segunda questão, e por que é necessário? Porque na Santa Missa a gente encontra o Cristo vivo e ressuscitado. A gente alimenta esse Cristo que se fez Eucaristia, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, tem esse bonito painel, né? Onde revela realmente que a Eucaristia é o próprio Jesus. É aquilo que Jesus fez na última ceia, ao dizer assim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu fazer isto em minha memória. E a terceira e última questão que você perguntou é que sim, nós que estamos aqui, né, que somos escolhidos dentre o povo, como está lá na carta aos Hebreus, e você bem relembrou agora, a gente foi escolhido por esse Cristo para celebrar esse mistério. Então, se tem algo que a gente que é padre faz, que é a coisa mais importante que a gente faz no dia a dia, é celebrar a Eucaristia. Celebrando essa presença viva e real de Jesus, que está aqui no pão, como você mesmo está visualizando aí atrás, né? E quando aí você se alimenta desse pão, desse corpo, desse sangue, o que acontece? A gente se fortalece em 3 dimensões, na fé, na esperança e na caridade. Então é por isso que é necessário a gente estar, pelo menos no domingo, né? Que é o dia da ressurreição, é o dia onde esse Cristo ressuscitou, venceu a morte, entrou na vida eterna e nos garantiu essa vida eterna. Então, a gente que é católico vai à missa porque a gente necessita ter essa comunhão com Cristo. Não é isso, Padre Afonso? O que o senhor acrescentaria além desse? Na verdade, o padre quase falou tudo, né? Mas eu sempre falo a importância de nós todos irmos à missa, seja o bispo, o sacerdote, né? O santo povo de Deus. E aí destacaria até as crianças, né, levando elas à Santa Missa, junto com a sua família, porque é importante, porque aí nós vamos nos encontrar com Cristo, um Cristo vivo, né, ressuscitado, né, um Jesus celebrado e partilhado, né, porque ali está a importância da palavra proclamada e está a importância do Cristo celebrado e, ao mesmo tempo, comungando, né, que todo mundo há necessidade, o padre falou da necessidade de irmos à missa, nesse sentido, para a gente alimentar espiritualmente. A gente sabe que lá em casa, às vezes, a gente está sentindo fome, assim, fisicamente, precisamos de nos alimentar, ou tomar um café da manhã, ou uma refeição, assim, tipo o almoço, a janta, mas quando a gente vai à missa, é para a gente alimentarmos o nosso espírito, e que às vezes eu falo assim, às vezes lá na minha paróquia, brinco assim, mas é verdade, que às vezes a gente se sente tão bem, saudável, né, fisicamente, mas às vezes o nosso espírito está no UTI, no sentido, né, porque falta o alimento, né, falta o alimento espiritual, falta o alimento do corpo de Cristo, o seu sangue que a gente comunga, e esse sangue que nos purifica dos nossos pecados. Por isso é importante, seja você a criança, você adolescente, você jovem, você adulto, participar na Santa Missa, na Eucaristia, onde você vai viver a própria sua fé, a sua experiência com Cristo. Por isso, a minha contribuição nesse sentido. Amém. Deixa eu complementar um negócio. A Gabi, no início, ela disse assim, que a importância do leigo participar na igreja. Eu quero, e como a Jordelice está aqui, né, remodulando um pouco a pergunta da Gabi, a gente poderia dizer assim, Jordelice,
Qual a importância ou a necessidade de você, como leiga, se alimentar da Eucaristia, você estar aqui pelo menos uma vez no domingo? Eu sei que você vem mais vezes, né? O que essa Eucaristia tem feito na sua vida, na vida da sua família? Como que esse Cristo vivo, como o Padre Afonso disse, né, tem te alimentado e fortalecido a sua esperança? Eu acredito que ninguém melhor como você porque assim, nós dois somos suspeitos para falar do tema, assim. Então, mas agora você, o Diego, a Gabi conseguem falar de uma outra dimensão, assim, de um outro aspecto. Como que você tem visto essa presença de Cristo na Eucaristia e como que é isso? Conta um pouquinho para nós que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo. Então, padres, é a responsabilidade, né, de falar diante dos padres. Mas eu diria que no início, quando a gente começa a caminhar, a gente não consegue enxergar bem a importância do sacrifício da Santa Missa. É com a caminhada que a gente vai percebendo o quanto faz falta o alimento espiritual, que o padre acabou de falar. Eu, graças a Deus, sempre caminhei na igreja, mas hoje a minha visão da liturgia é outro do início. No início eu vinha na missa para ir na missa, todo mundo vai, né? A gente vai, a gente canta, a gente reza, mas hoje não. Hoje é diferente. Hoje, se eu deixo de participar da missa, eu sinto fraca. Eu percebo que eu me sinto fraca. Às vezes as pessoas até falam, poxa, mas você vai na missa e comunga toda vez? Eu falei, eu preciso. Eu já sou fraca. Se eu não receber o Cristo para me alimentar, vou ficar pior ainda. Mas você peca todo dia. Eu falei assim, eu peco, mas eu não vou ser perfeita nunca, né? Então, tem muita gente que a gente observa que vem à missa e não comunga porque cometeu um pecado lá e acha que não deve. Mas se a gente não se aproximar desse Cristo vivo, vai continuar pecando do mesmo jeito, né? Então, hoje, para mim, padres, a missa é um alimento espiritual, que hoje eu entendo dessa forma, que se eu ficar distante dela, é mais ruim, é pior para mim. Eu me sinto, ainda mais eu que gosto de conversar, gosto de falar, né? E aí eu percebo que a minha espiritualidade fica muito enfraquecida, sim, sabe? Eu esqueço até de rezar em casa. É como se fosse tipo um sintoma assim, de uma doença espiritual, uma coisa assim, exatamente. A falta da missa. Hoje é assim, mas no início, eu digo para vocês de coração, a gente teve que caminhar mesmo para sentir isso, né? Que muita gente hoje ainda vem e fala assim, eu não entendo, às vezes eu prefiro um grupo de oração, às vezes eu prefiro uma reunião de pastoral ou uma coisa do que a missa. Já ouvi isso. E dói a gente ouvir isso hoje, né? Porque a gente sabe que a missa é o sacrifício de Jesus Cristo. Jordalise, desculpa até te interromper. E falando como mãe, como dona de casa, como esposa, né? Tendo seus filhos, tendo seus netos. E aí, qual que é a importância do Deus vivo na sua vida, dentro da sua casa, da sua família? É muito importante. A gente sempre ensinou aos nossos filhos, eu e o Paulo, as nossas filhas, que nunca deixe de participar da igreja. Nunca deixe de participar da Santa Missa. Isso foi assim que a gente começou, né? Que quando a gente começou a participar, a gente não podia comungar, que a gente não era casada ainda e tal. Aí a gente sentava nem que fosse no terceiro banco de trás para frente na igreja, mas a gente estava lá, né? Não sabia nem muito, mas a gente estava lá. E hoje a gente fala para os nossos filhos, não importa a situação que você está, participe, não se afasta. Essa é a nossa lição para os nossos filhos. Sim. Porque a Santa Missa é alimento para nós que precisamos mesmo. Quem não precisa já está lá, né? No altar já está lá os santos, né? Nós vamos à missa porque a gente precisa, porque a gente é fraco, porque a gente é falho, porque a gente é pecador. Sim. Nós somos pecadores, pronto, sim, né? Então, isso eu passo lá em casa. É uma coisa assim que, graças a Deus, eu e o Paulo temos, e as nossas filhas também carregam isso. Sabe? Nem que for com o coração partido, nós estamos sentadinhos lá. É importante para nós. Do jeito que for, né? Do jeito que for. Tá espedaçado? Vai. Tá feliz? Vai. Para agradecer? Vai. Para chorar? Vai. Para pedir? Vai. Quantas vezes não chora, Jesus vai passando assim, Nossa, Senhor. Nem me fala. Quanto choro. E isso é alimento. Né? É a gente volta para casa, né? Aliviado. Se não saiu falando de casa, depois a gente volta se falando. Eu já falei muitas vezes, eu às vezes saio brigado, né? Brigado assim, com raivinha do marido, né, padre, de casa, com uma coisa ou outra. Mas a gente tem o costume de rezar o Pai Nosso sempre de mão dadas. E mesmo com raiva, na mesa a gente pega na mão do outro. E passando a nossa oração junto para voltar melhor para casa.
Então, esse é o maior recado que você pode dar para as mulheres que são chefes de família, são matriarcas, né? Sim. Que são mães, que são esposas, né? Tá firmado então esse recado, esse convite, esse intimato. Então, tem que Mesmo participar da ligado com o Santa marido Missa. na missa. Da maneira que tiver, tem que Exatamente. participar da Santa Missa. Tem que ser, né? Porque que, Diego, você colocou uma coisa interessante, que a jornalista também ressaltou ali. Às vezes a gente quer ir buscar Deus quando tudo está tudo bem na nossa vida. E quando acontece alguma coisa, um erro, um tropeço, uma queda, a gente se afasta desse Deus. Então, e na verdade, é o contrário. Nessas horas é que eu precisaria desse alimento, nessa hora que eu precisaria desse fortalecimento, né? Quando eu me afasto, eu fico mais fraco ainda. Se eu me afasto, eu me enfraqueço mais, eu me perco mais ainda, né? Então, é importante, por isso que tem no prefácio da oração eucarística, tem um prefácio da oração eucarística que diz assim, que a Eucaristia é sustento e remédio. O que seriam esses dois? O que é alguma coisa que sustenta? Por exemplo, nós comemos todos os dias, almoçamos, tomamos café, jantamos todo dia. E a gente precisa disso todos os dias, né? Sem isso a gente Não cai tem como das pernas. Não tem como a gente passar uma semana, um mês sem se alimentar, né? Então, porque aquele alimento entra lá na nossa corrente sanguínea, se transforma depois em proteína, se transforma em energia e sustenta a gente, né? E o remédio, então a Eucaristia também entra na nossa alma e nos sustenta, nos fortalece, faz a gente ficar de pé. E a dimensão do remédio é essa que cura realmente, né? Cura a tristeza, cura a mágoa, cura o medo, cura. Então a Eucaristia é necessário, na verdade, né? Ela é necessária por causa disso. Então, se eu esperar estar 100% puro, e a Jorelice usou a expressão, a gente nunca vai estar perfeito aqui, né? A vida não é perfeita, a vida é uma caminhada, a vida é uma busca, né? Sim. Então, se eu cometi um pecado, eu me confesso, eu faço um propósito, continuo lutando contra ele, mas nessa luta eu preciso da Eucaristia para me dar força, né? Então, sustento e remédio, corrige, então sustenta, remédio e fortalece. Então, por isso que é necessário você que está em casa participar da Santa Missa, não só quando tem vontade, porque assim, o último exemplo, assim, por exemplo, quando a gente contrai uma moléstia, contrai uma dengue ou uma gripe, às vezes a gente não fica com vontade de se alimentar, né? Sim. Então, quantas vezes a gente, quando tem algum problema de saúde, a primeira coisa não tem vontade de comer, e o que é o nosso pai, a nossa mãe, ou o cônjuge, né, vocês que são família, o outro insiste, não, você precisa comer, sem vontade, come que aos poucos a vontade vem, né? E é o que acontece depois. Imagina se a gente não se alimentasse, né? Ficasse aí 7 dias, que é o tempo aí de uma gripe ou de uma dengue, 7 dias sem se alimentar, né? Diminui, as plaquetas já estão abaixo, elas vão descer mais ainda. Então é por isso que é importante a gente procurar Deus e procurar a Eucaristia, mesmo sem vontade. Procura que depois a vontade... E aí entra a questão da fé, porque mesmo que não tenha vontade, eu percebo assim, eu preciso de Deus, né? Eu não preciso sentir isso, sem Deus a minha vida não é nada. Por isso que, mais uma vez, é necessário a gente ir à missa. E falando já sobre a missa, nós estamos ouvindo aqui bater o sino, então o sino já bateu. Então não sei de qualquer lugar que você está ouvindo, não sei de que lugar do mundo você está ouvindo a gente agora, se for aqui na nossa paróquia, todas as vezes que esse sino bater, esse sino está dizendo assim para você, vem, né? O sino, o Cristo mesmo diz por meio do sino, vem. Então, lá na paróquia lá do Padre Afonso tem sino, né? Muitas paróquias do Brasil, do mundo, tem sino. Ouviu esse sino tocar, deixa o que você está fazendo, esteja frio, esteja calor, você está fazendo um trabalho, você está vendo alguma coisa lá na internet, desliga aquilo e fala, não, eu vou lá, porque Deus está me chamando para me alimentar, né? Deus está me chamando para me fortalecer, Deus está me chamando para me dar sustento. Então, por isso a gente vai já se despedir de vocês aqui nessa primeira parte, eu e o Padre Afonso, a gente vai se preparar, daqui a pouco nós temos uma celebração aqui, então, eu acredito que é isso, Diego e a Gabi, a Jolerice que está aqui, né? Vale a pena a gente buscar esse Deus, né? Amém. Vale a pena a gente ir ao encontro desse Deus, e Deus só quer nos fortalecer. É igual um pai que quer, que você é mãe e avó, então o pai tem a alegria de alimentar o filho, né? O pai faz a comida, aqui o Diego que é um cozinheiro, né? Então o pai gosta de ver os filhos bem alimentados, inclusive você está bem alimentado mesmo, né? Não, a gente trabalha para comprar comida para eles. Essa é uma das prioridades. E o Pai do Céu também tem essa prioridade de alimentar a gente, é por isso que ele entregou o seu Filho único para que nos alimentasse nessa caminhada.
Então eu vou me despedindo agora, agradecendo a vocês, lembrando que semana que vem estamos aqui de novo. Então agradeço aqui o Padre Afonso, hoje ele veio aqui para fazer um momento conosco. E estou terminando, né? Eu quero agradecer também por passar por aqui e dizer a importância de a gente se alimentar espiritualmente. Nós temos a pandemia e temos muitos exemplos, né? Muita gente nessa pandemia, quando as igrejas fecharam, muita gente chorando, ligando até para nós, se o padre ia dar um jeito para me comungar, porque estava necessitando, estava esfraquecendo assim espiritualmente, estava com tanta fome de se alimentar e assim a sua alma e tudo, né? E a gente, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma senhora lá da minha paróquia em Sete Queda, que chorou tanto quando as igrejas fecharam, que chegou a assim dizer que eu como ministra, pelo menos poderia chegar no sacrário, fazer as minhas orações e depois eu comungar, né? Você podia fazer isso, mas isso não é permitido, né? Isso não é permitido. Mas para dizer essa importância da gente ir na missa, participando ativamente e comungar o corpo e o sangue de Cristo, que às vezes nos alimenta no dia a dia, e como São Paulo disse, quando mais me sinto fraco, é mais que eu sou forte, né? Que Deus abençoe nós, que Deus abençoe essa equipe e, sobretudo, o Padre Aristo como pároco e a sua comunidade. Gratidão a todos. Amém. Não, a gente fica muito feliz, né? Que grande graça que Deus preparou para a gente hoje. Não estávamos esperando isso. Surpresa para todos. É uma maravilhosa surpresa, né? O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele surpreende a gente de muitas maneiras. Quando eu pensei nesse tema, eu me senti muito miserável. Não tinha como eu falar sobre isso, não tem como. E aí, olha só que providência divina, né? Uma mãe, né? Família, uma esposa aqui com a gente, falando dessa importância. Um padre que não é do Brasil está aqui fazendo essa luta pela evangelização, né? Caminhando aí, pastoreando as ovelhas do Senhor, e o nosso pároco aqui também, antes da missa, que horário ajustado, prontificado, só tenho a agradecer. Obrigada pela presença. E é isso aí, pessoal. A gente aprende. A gente vai ficando por aqui. Fica coladinho em nós aí no canal da paróquia, viu? Que grandes coisas vêm por aí, né? Vocês já viram já que a coisa aqui está mudando. Jesus está trabalhando aqui em cima do nosso programa para que a gente consiga mostrar para vocês a verdade, né? E a luz que o Senhor Jesus quer mostrar para a gente o tempo todo na missa. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui, né? É uma alegria muito grande. Eu, de verdade mesmo, me sinto muito honrado de estar podendo fazer parte aí, né, da vida de vocês, né? Um dia desse lá no meu trabalho, seu Silvio chegou lá e parabenizou a gente, Gabi, pelo nosso trabalho, falou para a gente continuar, para a gente não parar, que ele está assistindo todos os programas. Então, né, eu tenho conhecimento que o Silvio está assistindo a gente, então pelo Silvio já é uma alegria gigante já, inenarrável de estar aqui já, né, fazendo esse trabalho aqui, da gente poder fazer esse bate-papo, né? Tem nada melhor do que a gente bater um papo sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né? Exatamente. Tantas coisas se falam, né? E Sim. pouco se reserva um tempo como esse Sim. para se falar de Jesus, para se falar de liturgia, para Sim. se falar de missa. Olha que riqueza. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Às vezes a gente se encontra para ficar falando da vida dos outros. Sim. E não se encontra para poder conversar sobre Jesus, né? É verdade. Pessoal, então, presta atenção aí. Quem está afastado da igreja, volta para a igreja. É só na igreja que você vai receber esse alimento, que é estrutura e remédio, como o Padre Alius falou aqui, tá bom? Então, volta para a igreja. Talvez, igual o Jordelice falou, talvez você não está se sentindo apto, venha assim mesmo, sem se sentir apto. Venha desse jeito. Se você estiver humilhado, está se sentindo mal, está sentindo que você não tem, talvez não tem merecimento de estar aqui, eu te garanto que você merece. Jesus Cristo, Ele foi crucificado para nos salvar, para nos redimir. Ele sabia que Ele ia morrer. Né? Ele sabia, Ele voltou para Jerusalém, foi Jerusalém, né? Ele voltou para morrer. Sim, Você sabia, crucificado. era o caminho que ele tinha que passar, né? Sim. E antes de ir embora, ainda deixou para a gente ainda esse remédio maravilhoso, essa estrutura espiritual que a gente só encontra na Santa Missa. Exatamente. Com um Santo Padre fazendo a transfiguração do corpo e do sangue de Cristo. Exatamente, a transubstanciação da Eucaristia. Transubstanciação, desculpa aí. Transubstanciação. É isso, a transubstanciação que é tão difícil de falar como de entender esse mistério. É um mistério, é maravilhoso. Um mistério maravilhoso que a gente acredita e a gente tem resultados disso. Sim.
Viu? Não. De verdade. Só da consagração do padre, só não. Na consagração do padre, eu já tive curas, assim, sabe? Se olhar para a Eucaristia e falar, Senhor, Eu tô arrepiado, desse. de verdade, eu tô que eu não me aguento de dor nessa costa, eu prefiro, eu quero essa cura, sabe assim? Sim. No final da missa, eu estava um coco. Não estava sentindo nada. Então Jesus tira, Jesus cura. Esse é o momento do milagre, né? Está tudo na Eucaristia, na Santa Missa. É na igreja, É lá. participando da Santa Missa, é aqui que você vai encontrar o seu milagre, a sua cura Com e a certeza. sua libertação. Exatamente. Então não deixa de vir para a missa, por favor, não deixa de participar da Santa Missa. Que eu tenho certeza que sem ela a gente só iria ter sofrimento e mais sofrimento e sofrimento. Não tem nem outra palavra para poder descrever quão ruim seria sem a Santa Missa. Jesus é Deus, não mandou seu filho Jesus, né? Ele mesmo não veio aqui à toa, né? Então ele veio para nos buscar, para nos resgatar, para nos fazer entender com o tempo. Às vezes a pessoa não entende, né, Gabi? A gente começa às vezes caminhando como nossos pais caminhavam, mas com o passar do tempo você vai sentindo tanta necessidade disso. Você vai se aproximando de várias coisas para chegar lá. Exatamente, e aí se torna assim uma coisa indispensável na nossa vida, porque nós somos para ele tem que ser para nós também, né? Se ele deu o seu filho deu a vida por nós. Sim. Então nada menos do que a gente pelo menos está com a disposição aposta para poder. Chamou, o sino bateu, bora. Às vezes não tem como, claro que sim. Sim. Mas tem quarta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo à noite. Cada um de nós tem os seus, talvez ali o que te segura, talvez você não consiga participar com tanta frequência quanto gostaria, né? A vida da gente, de verdade, o mundo é turbulento, o mundo é quase que uma bagunça, algumas horas do dia, principalmente. Mas, como a Gabi, que ela é coroinha já, faz acólita, aliás, né? Coroinha. Acabou de falar aqui, Gabi, fala pro pessoal aí que não sabe ainda, aqui na paróquia São Pedro Apóstolo em Angélica, quantas missas que tem, quais os dias e que horário? Gente, tem 3 missas na semana. Quarta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Se você não conseguir vir à noite, vem de manhã, gente. Exatamente. Então não tem motivo para você falar que você não tem como vir, né, verdade? Com certeza. Não é e às possível. vezes tem nas comunidades também, né? Comunidades rurais, nos setores. Então, Não é semana possível que você não começar consegue. maravilhosa. Não é possível que você não consegue entregar uma prioridade do seu tempo para estar participando da missa. Um dia desse um grande amigo meu me falou assim, na verdade ele também não, acho que ele nem entendia o que ele estava falando, né? Ele vai assistir aqui, ele vai saber que é ele. Ele falou assim, então, não, mas às vezes a gente tem que estar na igreja quando sobra um tempo, né? Jesus merece as nossas sobras? né? Será que é isso que ele quer da gente? Será que o ato dele ser crucificado por nós, a única coisa que ele merece, né, em troca é a nossa sobra? Então a gente tem que rever bem esse conceito aí. Jesus merece a prioridade, ele é o centro da nossa vida. E eu tenho certeza que quando ele souber que a gente não tem condição, ele vai nos falar para a gente ficar também. Na verdade, Diego, tem uma coisa que a gente precisa pedir a Deus. É a graça. Senhor, me dê a graça de eu participar da Santa Missa. Maravilha. Até para isso a gente tem que pedir para Deus. Maravilha. Porque isso é coisa do céu, é coisa divina. Nós, pelas nossas próprias forças, Diego, Gabi, a gente não vai. A gente tem a casa da avó, né, para tomar um chá. A gente tem lá em casa um grupo de amigos. Sim. Mas se você pedir para Deus, Senhor, providencie para que eu participe da missa todos os dias ou tal dia da semana, porque eu quero, mas eu quero que o Senhor me ajude. Sim. Porque pela minha vontade, eu sei que eu sou fraco. Me ajuda. Maravilha. Vou te falar, você participa. Você larga tudo e participa. Larga tudo, porque Ele quer, Ele nos busca, sabe? E Ele cria situações que nos faz ficar perto dEle. Aí quando você menos percebe, você pensou assim, vim à missa. E foi maravilhoso, e é maravilhoso. Pede para Ele, pede essa graça para Ele. Sim. Né? A gente não vive recebendo graças diariamente, então pede para Ele, me ajude a ir para a missa. Sim. Eu quero um compromisso com o Senhor. Me ajuda, vai conseguir. Maravilhoso, Ordelice. Muito obrigado. É providência do Espírito Santo de eu ter falado com o Paulo sobre isso. Falei, Paulo, eu preciso dar de vocês aqui no podcast e ele poder ter concedido você para vir aqui com a gente, né? Que bom. Fiquei muito feliz. Ter te convidado, de transferir esse convite. O Paulo muito também obrigado. ficou feliz. Você, mas vai lá, né?
E hoje eu ficou lá com a mãe dele e eu estou aqui. Mas eu fico muito feliz por vocês terem lembrado. E hoje foi maravilhoso, né? Muito obrigado, Jordelice, mais uma vez. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não é não, Gabi? Ficou por aqui. Assiste nós aí, tá bom? Compartilha com seus pais. Mãe, compartilha com os filhos. Filhos, compartilha com seus pais. Pai, homem, tá? Filho, compartilha com seu pai. Mãe, compartilha com seus filhos. Eu acredito que nessa dinâmica aí, grandes graças estão por vir. Com certeza. Valeu!